Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra está registrada em Mateus capítulo 6, o verso 33, e foi falada por Jesus. Jesus, que é a imagem visível de Deus, que é invisível. Ele, Jesus, que habitou a plenitude de Deus, a imagem visível de Deus, conforme toda a Bíblia afirma. Então, essa palavra ela é 100% confiável. Nós sabemos que essa palavra ou essa correção de Jesus foi ao perceber que os seus discípulos andavam ansiosos, preocupados com o que comer, com o que vestir, preocupado com o dia da manhã. Então, ali registrado em Mateus 6, a partir do verso 25, Jesus diz: por que vocês andam ansiosos, ó homens de pequena fé? E ele disse: então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Obviamente, aquelas que os discípulos estavam preocupados, o vestir, o comer. Então, todas as demais coisas, após buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vos serão acrescentadas. Como a Bíblia ela é espiritual, Deus é espírito, que, portanto, nós devemos primeiramente interpretar ela espiritualmente. Então, diferente do que a mente natural produz, que quando uma pessoa ouve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, entende que buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa dar prioridade fisicamente, humanamente, com o seu tempo, com a primeira coisa a ser pensada ao amanhecer. O seu tempo tem que ser voltado mais para a igreja, para as coisas de Deus, do que as demais coisas. Bom, isso também pode ser verdade, mas lembra, nós somos salvos por fé, por graça, não por obra. Nós somos salvos pela justiça de Deus, não pela nossa própria justiça. Então, se nós acharmos que para que o céu ou Deus o acrescente tudo à nossa vida, é após nós nos aplicarmos com as nossas próprias habilidades, nossas próprias justiça. Isso significa dizer que todas as vezes que nós vacilarmos, então nós quebramos o princípio, deixamos de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que, portanto, aquelas bênçãos que o Senhor tinha dado vai ser retirada, e se ele ainda não tinha dado todas as coisas, então ele não dá. Então, ainda que nós alcançássemos pelos nossos méritos, seria pela nossa própria justiça. E não é assim, porque a nossa salvação, ela é dom de Deus, ela é gratuita. Então, vamos entender essas questões todas. Primeiro, eu vou citar alguns versículos para que o Espírito Santo tenha uma base para trabalhar no seu coração. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado na terra. Esse homem foi Adão. Mas a mesma Bíblia diz: mas porém, por um só homem entrou também na terra o dom gratuito da salvação. O dom gratuito de Deus. Entrou a justiça de Deus. Então, é sobre essa justiça que Jesus está se referindo, a justiça de Deus. E é sobre essa justiça que você precisa entender. Porque se você não entender sobre a justiça do reino de Deus, para que coloque em primeiro lugar, o que irá acontecer com você é que você vai se sentir incapaz, você vai se sentir não merecedor, você vai ficar preocupado, você vai procurar pecado em você, porque você vai estar ansioso, exatamente como o discípulo que Jesus corrigiu, e você vai começar a se questionar: o que está acontecendo comigo? Por que as coisas não estão funcionando conforme eu previ, conforme a palavra de Deus está? Conforme a palavra de Deus diz? E é exatamente aqui que está a correção de Jesus, porque ele estava
ansiosos, eles estavam preocupados. E irá acontecer o mesmo com você e com qualquer pessoa que não entender as questões do reino de Deus. Então vamos lá para o ponto divisor. Veja, existem dois reinos. A Bíblia é muito clara em dizer em Colossenses que nós somos transportados do reino das trevas ou do império das trevas para o reino do seu amor. Então vamos lá. Se você se avaliar pelo reino de Deus, pela justiça de Deus, nós somos a justiça de Deus exatamente porque Jesus foi feito pecado ou pecador por nós. Então, Jesus, ao pagar o preço pelos nossos pecados, a obra foi consumada e essa obra foi planejada pelo próprio Deus. E essa obra que o céu age sobre ela, ela não volta vazia. Então, Jesus foi feito pecador por nós, para que nós fôssemos feito a justiça de Deus. Então veja só, quando você tem revelação e você se afirma pela justiça do céu, é assim que você irá se ver, porque a Bíblia declara que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós somos da espécie de Deus, nós somos santo e irrepreensível, bendito o Senhor, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais, o qual já nos predestinou desde a fundação do mundo para nós sermos santo e irrepreensível. Veja, essa santidade não foi resultante de uma ação minha, que portanto, mesmo que eu oscile em alguns momentos da vida, que isso é natural, porém, quando eu sou avaliado e a minha fé está firmada na obra da cruz, e eu sou avaliado pela justiça do reino, eu não vou ficar perturbado. Satanás não vai ter oportunidade de me perturbar, de me acusar. Por quê? Porque qualquer coisa que eu oscile, desde que eu creia de fato no Senhor Jesus, desde que de fato eu entreguei o meu coração, a minha vida para Ele, os meus estágios de oscilação não anula o veredito que está a meu respeito, não anula a obra da cruz. E pela obra da cruz, eu sou santo e irrepreensível. Eu sou inculpável. Veja, inculpável. Aquele que não cabe culpa, os filhos de Deus não pecam, que também os filhos de Deus, o diabo não pode tocar. Os filhos de Deus não têm ferramenta contra eles. Isso, porém, quando eu me afirmo aqui, pela justiça do reino, é sobre essa justiça que Jesus está falando. Vocês precisam se firmar e entender a justiça do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de quem? A justiça do reino. A justiça do reino que já me declarou sem culpa. A justiça do reino que já me constituiu como herdeiro. A justiça do reino, o qual eu já fui abençoado. E segundo Hebreus, no passado, Deus falou de muitas maneiras, mas em nossos dias presentes, Ele, Deus, só fala a partir através do Filho. E eu sou o Filho, porque sou eu que estou no meu habitat natural com corpo e sangue, como Jesus, que foi o primeiro dentre os filhos. Então eu sei que o céu zela pela sua palavra. E se eu estou apoiado e eu me avalio pela justiça do reino, assim eu sou. Eu sou o que a palavra diz. Eu sou santo e irrepreensível. Eu sou herdeiro de todas as coisas. O céu vai se mover a partir da minha fé, a partir da minha consciência de fé, para me beneficiar, porque eu sou herdeiro de todas as coisas. Do outro lado tem o reino do diabo, o reino do mundo, que lá eu não valo nada, você também não. Segundo os critérios do reino, lá eu fui condenado. Então, se eu quero me justificar pelas minhas obras, eu sou vulnerável tanto quanto a minha capacidade humana é. Mas quando eu estou firmado na fé, baseado pela justiça do reino, eu não sou aquele meu momento de oscilação. Eu posso até falhar. Não que eu possa no sentido, eu quero proposital, não, no meu estado natural eu vou falhar, mas a minha consciência de fé está firmada na obra. Eu não sou aquela falha
Eu não sou aquele estado oscilante. Eu sou o que a palavra diz. Então, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus estava falando isso. Sobre outro ponto ainda que é algo muito importante. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E aonde você vai encontrar o reino de Deus? O reino de Deus você vai encontrar no seu coração. Jesus, em uma certa ocasião, também com o discípulo, disse, olha, se porventura alguém falar para você que o reino de Deus está na cidade tal, está lá no sul, está lá no norte, não vá lá, porque não é verdade. Não é que alguém não possa estar operando em determinado lugar com o reino de Deus, não. Mas o reino de Deus, aonde eu encontro o reino de Deus é em meu coração. É exatamente, ou era exatamente, o local que estava a preocupação. E o nosso coração, ele é uma terra. E ele nasce o que está no coração. Porque as palavras, a nossa fé são sementes. E o que estava no coração do discípulo? A preocupação. Não era a confiança, não era a fé, era a preocupação. Então, de uma semente de preocupação, jamais nascerá provisão. Então, eles teriam que tirar do seu coração a preocupação, a ansiedade, que era a causa da sua dor, a causa porque o que está no coração é o que externa aqui fora, é o que está no interior do solo, que se sai fora do solo. Então, se no meu coração tem a consciência, no meu coração, com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Por quê? Nós somos da espécie de Deus. E João e Gênesis fala muito claro, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, no caso o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas dessa forma. Então, se nós somos da semelhança de Deus, entendemos que nós também devemos construir a nossa história, construir a nossa realidade com o que está nos nossos corações e o que sai de nossos lábios, porque obviamente o que sai de nossos lábios é exatamente o que está no coração, porque é do coração que provém a vida e a morte. Jesus diz, se o homem deve guardar alguma coisa, guarde o coração, porque é de lá que provém a vida e a morte. Então, pensa comigo, se nós somos da espécie de Deus, se Deus criou o mundo falando, como Hebreus diz, que a fé são as firmes convicções daquilo que se espera, ou a substância daquilo que se espera. O verso 3 de Hebreus 11 diz, porque entendemos que o mundo que hoje existe foi criado do nada, a partir da fé de Deus. E Gênesis, João explica, era um caos, era treva, mas veja, Jesus não se preocupou com o caos, Jesus não se preocupou com as trevas. Por quê? Porque ele tinha a palavra da criação, a palavra do Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele próprio era a palavra, ele próprio era Deus. Essa palavra que esteve com Deus agora está conosco. Então, ele não se preocupou, diferente do discípulo que estava ansioso, preocupado. Deus disse, haja luz. Veja, de onde a luz saiu? Da palavra. Se nós somos da espécie de Deus, devemos entender que nós construímos a nossa história dessa mesma maneira. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos da espécie de Deus. O caos, a terra era o caos, mas ele não se preocupou com o caos. Ele criou a terra e disse, haja terra, haja mares, haja luminares. Então, se nós somos da espécie de Deus, entendemos que nós devemos construir como ele construiu, criar como ele criou. Por quê? A mesma palavra que diz que Deus criou o mundo pela fé, é a mesma fé que opera hoje em nós. Porque a fé são as firmes convicções. Então você pode criar qualquer realidade pelas palavras. Você pode destruir qualquer realidade negativa, tirando o correspondente do seu coração, trocando a essência e trocando suas palavras. Você pode destruir tudo, por quê? As nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. Essas armas que são poderosas é nossa consciência de fé e nossas palavras. Porém, pelas mesmas palavras, nós podemos construir muralhas, cadeias e se prender nelas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Observe,
O Espírito do Senhor Deus esteve sobre Jesus, sobre Isaías, e agora está sobre nós. Então, você precisa entender, se avaliar, se firmar sobre a justiça do reino, que é lá que você foi absolvido, é de graça. Não é mérito seu, é dom de Deus. É de graça, Deus nos deu. Assim também, quando você falhar, errar, o diabo não vai lhe acusar, porque não mudou a sua identidade. A sua verdadeira identidade não mudou. Quando você oscilou, não mudou. Então você, ao se firmar na justiça do reino, e agora criar com as palavras, tirar a preocupação, as ansiedades do seu coração e das suas palavras, e dos seus lábios, e transferir e trocar com palavras de criação, de vida, de prosperidade, de saúde. É assim que as coisas funcionam. Se você quer crescer na fé e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já compartilhe nossos vídeos com seus amigos e vizinhos e fique atento, porque todos os dias nós estamos colocando vídeos novos, e até o próximo vídeo.